Hoje eu vou contar a minha experiência como tentativa de nômade digital, vamos dizer assim. Como foi tudo isso e por que eu desisti dessa ideia. Desisti, pelo menos temporariamente, talvez no futuro é algo que eu considere, mas no momento não estou com essa vivência, com essa vontade mais. Vou compartilhar aqui tudo como foi, quais foram as minhas tentativas. Então, fique aqui que eu vou compartilhar essa história com você. Seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Leonardo Lima. A minha história, então, com o nomadismo digital foi: eu tinha uma vontade muito grande em viver a minha vida. Como todo bom jovem, não sou mais tão jovem assim, mas também não sou muito velho, enfim. Como todo bom jovem, queria ali fazer a vida, seguir a sua vida. Eu tinha um incômodo muito grande, que eu já estava passando muito tempo na mesma, sem ter muita novidade, minha vida não acontecia nada muito uau, muito relevante, vamos dizer assim. Morava com os meus pais, ganhava ali um salário baixo, porém me atendia porque eu morava com meus pais, então eu conseguia comprar ali as minhas coisas, enfim, fazer sair de casa, enfim, sair fazer ali os meus rolês. E eu tinha essa vontade, tinha vontade de sair de casa, tinha vontade de viver a minha vida. Era um desejo muito latente ali para mim. Eu trabalho remoto já faz, vamos dizer assim, uns 10 anos em média, mais ou menos uns 10, 9 anos que eu trabalho remoto, que eu trabalho com TI, sou engenheiro DevOps, trabalho com computação em nuvem. E eu tinha essa vontade ali de sair de casa, trabalhar remoto, como eu já trabalhava, então viver ali a minha vida. Mas a quantidade ali financeira que eu tinha até um certo momento não realmente não conseguia fazer esse movimento. Berge conseguia, mas eu diria que ia ser um pouco sofrido, que o meu salário não era um salário muito expressivo, então realmente enfim, simplesmente estava na zona de conforto, tinha essa vontade, mas eu não tomava decisão, não saía. Foi aí que eu comecei a consumir conteúdos de pessoas falando sobre nomadismo digital, como por exemplo, nossa, você trabalha remoto? Por que você não vai trabalhar na praia, morar na Indonésia e fazer milhões ali com o seu notebook? É, enfim, é algo que é muito chamativo. Nossa, eu posso, verdade, eu trabalho remoto já. Eu posso morar em qualquer lugar do mundo. Por que eu não faço isso? Porque eu também não sou um nômade digital. Eu comecei a entender um pouco ali de tudo isso de que, cara, comecei vamos dizer assim, ficar vislumbrado um pouco com essa ideia de ser um nômade digital. Era algo ali que chamava muita atenção, porque, pô, quem que não quer, não é mesmo? Trabalhar na praia, trabalhar remoto, ganhar muitos dinheiros, ganhar milhões. E fui consumindo, e a ideia, na verdade, era: eu tentei juntar a minha vontade de sair de casa e tentei encontrar um motivo para isso. Falei, nossa, então já que eu vou sair de casa, eu não quero morar em qualquer lugar, eu vou ser um nômade, eu vou morar na praia. E assim que eu fiz. Eu aluguei um Airbnb em Santos, no litoral de São Paulo, que eu conseguiria ir de carro, então conseguiria passar ali aqueles 30 dias ali tranquilos. E aí fui morar realmente ali perto da praia. Santos é uma cidade com uma infraestrutura muito boa. Então aluguei ali, paguei caríssimo em um Airbnb e aí fui viver ali 30 dias. Foi uma ideia, foi um teste que eu fiz. Ali eu comecei a entender, falei, nossa, que legal, consigo trabalhar aqui, consigo ir para a praia, vou ali experienciando, descobri uma academia que eu podia fazer, me conectei com algumas pessoas ali do local. Excelente, excelente. O teste foi feito, conheci muito a cidade e eu ficava naquela vibe ali ainda um pouco de turista, nossa, eu tô aqui, eu quero conhecer muitas coisas. Então, eu estava vivendo no lugar durante 30 dias, então nesses 30 dias eu tinha que descobrir aonde eu iria treinar, descobrir ali o bairro, quais eram os mercados, os horários, qual era o dia da feira, isso é o famoso, qual é o dia para fazer feira, onde que está ali os eventos que eu posso ir, o que eu posso conhecer, o que eu tenho que visitar, tem algum museu na cidade.
uau, sabe? Aquela coisa assim que você fala, nossa, meu Deus, eu quero conhecer tudo. Só que eu tenho que trabalhar também, eu tenho que trabalhar durante o meu dia a dia, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ir pra academia. Como que eu junto tudo isso num ponto só? Então é um dilema muito grande. E eu comecei a sentir isso. Foi excelente, excelente a experiência. Foi, não, legal, consegui fazer tudo isso aí, né? Realmente conhecer os lugares, trabalhar e também fazer ali um pouco da minha rotina. Só que todo esse esforço que você tem, geralmente você tem ali algumas semanas, vamos colocar ali 1, 2 semanas para você só se habituar, para você se habituar ao lugar, para você conhecer as coisas, saber onde que é, enfim. E aí daqui a um tempo você já tem que começar a pensar em arrumar a mala e voltar, ou se não, ir para algum outro lugar. E eu sou uma pessoa que a rotina é algo muito importante para mim. A rotina é algo que eu consigo implementar ali alguns horários, eu consigo realmente ter uma evolução ali do meu dia a dia. Eu gosto disso. Gosto de realmente ter mais ou menos bem planejados os meus dias. Entende? E aí, depois de um tempo, eu tinha que retornar. Outro ponto é as conexões. Quando você vai para um lugar, você até conhece ali algumas pessoas, porém, você já fala, ó, estou aqui conhecendo, daqui a pouco eu vou embora. Você não consegue estreitar e se conectar direito ali com as pessoas que você está conhecendo. Então, nem em questão de amizades ou em outros relacionamentos, relacionamentos afetivos, enfim. Realmente era algo que até às vezes você conhecia alguém, conhecia pessoas, amigos, fazia ali um grupo, saía algumas vezes, depois você voltava. E isso tudo recomeça. Muitas vezes você faz conexões que são muito fortes em viagens assim. Então, se você realmente for ali em um lugar onde tem pessoas que estão viajando também, que estão também na mesma pegada, você tem ali conexões muito fortes, às vezes você vai e até combina depois de fazer outras viagens. Enfim, fiz essa experiência. Depois voltei, fiquei um pouco na casa dos meus pais. Era algo um pouco estranho voltar depois de ter vivido ali perto da praia, voltei para o interior. E aí falei, bom, vou para Florianópolis, que era uma vontade que eu sempre tive. Eu sempre ouvi falar muito bem de Florianópolis, que é um lugar seguro, que é muito lindo, é uma ilha, etc. E aí fui e aluguei depois 45 dias para ficar em Florianópolis. Também um Airbnb. Eu fiquei alguns dias em um hostel, conheci ali algumas pessoas. Depois eu fiquei em um Airbnb também com outras pessoas que eram nômades digitais. Perfeito. Fiz ali essa vivência também. Era um lugar que eu estava sem carro, então não foi tão agradável, porque a localização ali do lugar que eu aluguei o Airbnb já de um pouco mais tempo era um pouco remoto ali, era uma rua um pouco. Não tinha uma localização muito boa. Então eu pequei ali no planejamento prévio ali de fazer de entender onde eu iria morar, onde eu iria alugar. E acabei que eu fiquei ali aqueles 45 dias em Florianópolis. Adorei o lugar, estava sem carro, então era Uber ou era ônibus, enfim, então foi um pouco assim que eu não curti muito essa vivência de maneira muito apropriada. Depois fiquei de férias e fiz um mochilão pela Europa, fui ali para a Alemanha, visitar ali família, e aí conheci ali vários outros lugares. Então, assim, depois disso tudo, eu comecei a ver que talvez aquilo não fosse para mim. Não fosse para mim. Essa ideia de você ser o nômade digital e você precisar trabalhar, você precisar ter ali os equipamentos do seu trabalho, às vezes a mesa que você precisa trabalhar é uma mesa da cozinha, às vezes é só uma mesa minúscula onde você não consegue sequer colocar um notebook ali, sabe? Você coloca só um notebook e um mouse e acabou. Eu tinha uma necessidade de ter ali realmente um lugar mais preparado para poder desempenhar ali o meu trabalho. Você tem a questão das conexões também, que era algo que você começa a se conectar com pessoas, conhece alguém ali, enfim, realmente depois você fala, tchau, estou indo embora novamente. Eu comecei a sentir tudo isso, comecei a sentir o problema da rotina, que a rotina para mim é muito importante, como eu disse. Então, foi algo que pegou muito. E aí eu entendi depois que o
interessante para mim seria realmente eu buscar um lugar ali onde eu possa morar, que eu me sinta bem, mas se eu quiser viajar, eu vou ter um lugar para voltar. Algo que me incomodava muito também era que eu não tinha um lugar para voltar, não tinha um endereço. Eu ia voltar, geralmente eu ficava na casa dos meus pais. Era algo que eu já queria sair. E aí eu decidi que eu iria morar em Florianópolis, que foi um lugar ali que eu encontrei, que era ali o que me chamou mais atenção. É uma cidade que tem aeroporto, é segura, tem natureza, tem a praia, enfim, hoje eu moro perto da praia. Então, tinha todas essas questões ali que eu comentei, que era o ponto positivo ali de ser nômade. E consigo hoje ter uma estrutura, consigo colocar ali uma mesa e cadeira melhor para trabalhar, sabe? Realmente consigo ter ali um local para chamar de meu e estruturar ali o meu dia a dia de trabalho. E se eu quiser, eu posso viajar. Eu posso realmente sair, viajar e depois eu tenho um lugar para voltar. Então, compartilhando essa história, porque muitas vezes você aí tem essa vontade de ser nômade digital. O que é muito legal, como eu disse. Mas a ideia é testa. Testa ali o que você acha interessante. Aluga ali 30 dias num lugar, aluga 60 dias no outro. Tem gente que eu conheço que se dá super bem com isso. Geralmente são pessoas realmente super mais minimalistas, pessoas que sempre estão ali com poucas peças de roupa até, poucas coisas, e estão ali vivenciando ali essa viagem. Às vezes o trabalho, que nem eu trabalho com tecnologia, então eu preciso muitas vezes de ter um monitor melhor, um monitor maior, sabe, para poder desempenhar ali o papel do meu trabalho, é algo que eu preciso ali. Mas às vezes você é um psicólogo, às vezes você é um terapeuta, enfim, algo que você consegue. Você tem uma profissão que você consegue de maneira remota, às vezes com um notebook, por exemplo, você consegue desempenhar esse papel muito bem. Você tem ali muito poucas coisas que você consegue levar. Então, essa foi a minha experiência onde eu entendi que eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter um setup ali, um lugar apropriado para trabalhar ali com realmente com mais coisas, uma ergonomia, então uma cadeira boa. E foi algo que fez sentido para mim. Então, se você tem essa vontade, entenda que não é fácil, mas que o ideal é que você teste. E você realmente consegue fazer isso. Você testa ali, compra uma passagem, vai para algum lugar, vai experienciar isso. Às vezes é algo que dá super certo para você, entende? Mas fique sabendo aí desses pontos, algo que eu passei na minha vida ali em questão a essa tentativa minha de ser nômade digital. Talvez no futuro eu volte, talvez quando eu tiver ali com bastante dinheiro, ou eu já tenha um lugar ali que eu possa deixar alugado, não sei, uma casa, quem sabe. Ou alguém para realmente compartilhar assim essas viagens, sabe? Algo quando tiver uma estrutura melhor. Então, não é algo que eu estou desvalidando, é algo realmente que no momento não fez sentido. Fiz o teste e vi que o que era que fazia sentido para mim. Então, convido você também a fazer esse teste e entender, enfim. Deixe então seu comentário aqui embaixo. Você já teve essa vontade de ser nômade digital? Você já foi nômade? Você já experienciou? Você já viajou? Enfim, conta aí a sua percepção sobre isso ou as suas experiências. Quero conhecer um pouco melhor aí quem está assistindo. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Até mais.